aquela vontade de tomar aquele chopp da hora. Chamei a galera, vai todo mundo pro Mondri. Mondri, lugar de gente feliz. Siga-nos nas mídias sociais. Sua empresa cresceu e você precisa fazer mais entregas? Venha para o Delivery Express da Volkswagen. Você dirige com carteira B, roda na cidade a qualquer hora do dia e tem todo o conforto de um carro de passeio com preço de picape. É um carro ou um caminhão? É o DLX. Você pode comprar com a primeira parcela para só daqui a 6 meses e com a taxa a partir de 0,49% ao mês. Aproveite! Vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e faça um test drive. No trânsito, dê sentido à vida. Rock and Roll All Night. Raves clássicos fazem parte do nosso mundo. Sextas, 8 da noite. Mundo News apresenta Guia Prático para um Mundo Livre. Guia Prático para o Mundo Livre está no ar. Hoje nosso assunto é pra lá de relevante aí, porque tem muita gente que tem insônia, que não consegue dormir bem, que acorda já cansado. E por isso eu chamei para vir aqui tirar todas as dúvidas e trazer dicas pra gente o Dr. Fernando César Mariano, ele que é médico otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. E é um assunto que já está rendendo aqui no nosso WhatsApp, já está chegando dúvida por aqui. Você pode mandar também 992579390. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Bom dia, doutor Fernando, tudo bem? Bom dia, Silvia, bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui. Novamente, né? Novamente. Você já veio aqui. Sim, e ainda mais essa semana, que a gente comemora a Semana Nacional do Sono, uma semana nacional para divulgar, conscientizar dessa importância do sono. Muito obrigado. E olha que eu não sabia disso quando ele fez o convite para vir aqui, né? Pois é, foi uma coincidência muito interessante. Uma feliz coincidência, né? Bom, doutor Fernando, a gente sabe que o sono é super importante, é uma questão de saúde. Muita gente acaba negligenciando, achando que não tem problema dormir pouco e vai fazendo isso de forma continuada, né? Mas isso pode acarretar em problemas de saúde, não é? Com certeza, Silvia. A conta vem se a pessoa negligencia. O sono é essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e emocional. E a gente precisa ter uma regularidade, uma quantidade adequadas para desempenharmos as nossas funções durante o dia. Esse terço de tempo, o terço de dia que a gente despende para dormir é essencial para manter os outros 2 terços funcionando adequadamente. Existe um número correto de horas que se tem que dormir ou isso varia de pessoa para pessoa? Isso varia de pessoa para pessoa, mas uma média para um adulto jovem entre 7 e 9 horas. Crianças, adolescentes precisam mais. Idosos geralmente têm uma tendência a encurtar um pouquinho esse tempo. É verdade, então, que os adolescentes têm que dormir mais. Que Sim, alegria para eles, exato, né? Exato. Não é uma questão de preguiça, é uma questão realmente fisiológica. Adolescentes precisam em torno de 9 a 10 horas de sono por noite, porque eles têm uma característica que a gente chama de atraso na fase do sono. Então eles têm mais dificuldade para começar a pegar no sono e precisam realmente de mais horas de sono. Entendi. Por isso até que existe uma demanda atual, uma discussão para que as escolas possam discutir um início de aula mais tarde para os adolescentes. Bacana, bacana. Bom, perguntas chegando, então já vou começar a jogar na roda e as dicas vão vindo aí automaticamente, né? O Rafa, que mandou pergunta antes da gente começar aqui, inclusive o Guia Prático, ele pergunta como faz para ter um sono saudável trabalhando de madrugada. Ele inicia o trabalho dele às 10 da noite e só para às 9 da manhã do dia seguinte. Ele tem 2 horas extras aí também incluídas. Rafa, né? Realmente o trabalhador de turno que a gente fala, ele tem mais uma propensão a ter um sono de uma qualidade pior. Então o desafio que a gente sugere é que você, quando sai do trabalho, se exponha o menos possível ao sol, à luz solar. Até pode usar um óculos escuro, vai direto para casa dormir. Planeje com sua família para deixar o quarto mais escuro, mais silencioso, com menos influência externa, né? Combine com seus filhos para que eles que deixem você ter um sono mais contínuo durante esse dia. Então, e aproveitar todo o tempo para relaxar mesmo. Entendi.
Não é simples, né? Quem Não é trabalha de simples. madrugada, realmente. O Igor perguntou o seguinte, ó, ele dorme super bem, mas acorda cansado. O que pode estar acontecendo de errado aí no sono dele, doutor? Muitas coisas. Então a qualidade do sono a gente pode estar afetada. Então muitas vezes você pode dormir essas 7 a 9 horas por noite, mas ainda você acorda com a sensação de cansaço. Eu poderia citar, por exemplo, o ronco e a apneia do sono, que deixa o sono muito fragmentado, você desperta mais facilmente e o sono é mais interrompido. Ou também é uma questão de ansiedade, que te deixa no estado de mais de hiperalerta, que deixa esse sono mais intercortado. Vale a pena pensar nessas situações, ou até movimento excessivo de pernas, que a gente chama de síndrome das pernas inquietas. Ah, já ouvi falar. Muitas vezes a avaliação médica vai ser interessante para descartar essas patologias, muitas vezes até fazendo um exame de polissonografia, que é o teste do sono. Ah, é aquele que você dorme com vários fiozinhos acoplados para detectar como é o sono, né? Isso é uma medida para analisar a tua qualidade do sono e descartar essas patologias, essas alterações que podem estar afetando a qualidade do seu sono. Ok. Muita pergunta chegando, tá? Carolina Ribeiro dorme bem, mas quando acorda por conta dos filhos ou outros barulhos, ronco, inclusive, ela diz que demora para voltar a dormir e pergunta se tem alguma dica para retomar esse sono. A principal dica é você sair do quarto. Se você está mais que 20 minutos com dificuldade para pegar no sono, o ideal é você sair do quarto, fazer alguma outra atividade relaxante, ainda em penumbra, né, não vai acender a luz, para você não condicionar negativamente o quarto, a cama, a uma coisa ruim. Então, você pode começar até a ler um livro que não te prenda muita atenção, ou escutar alguma música mais relaxante, fazer um exercício de respiração e depois voltar pro quarto com mais sono. Uma vez por noite despertar ainda é tolerável. O errado é a pessoa que desperta muito mais vezes do que isso. Entendi, tá. Aqui no nosso Facebook também tem muita pergunta chegando. A Rosimari pergunta se dormir muito pode ter a ver com depressão. Sim, dormir muito está errado também. As pessoas que ultrapassam muito mais do que essas horas de sono, de que 9, 10 horas, ou ela é uma dormidora longa, que é uma exceção. Mas dormidora longa? Tem nome existe até pra... isso, exato. A média é 7, 9 horas, mas tem pessoas que com 5, 6 horas já se sentem bem, que são os dormidores curtos, e os dormidores longos que precisam realmente de mais horas. Mas é uma exceção. A depressão, sim, ela pode estar relacionada a essa necessidade, essa fadiga maior que deixa a pessoa mais cansada e precisando de mais horas, como também um despertar mais precoce. Então isso vale essa dica de consultar, avaliar essa questão com o colega psiquiatra, terapeuta, para fazer essa investigação. Ok. O Jackson conta que dorme de 5 a 6 horas por dia, que não consegue dormir mais do que isso, porque tem dor de cabeça se ficar mais tempo, né? Ele tem 45 anos e pergunta se tem algo que poderia fazer para conseguir dormir um pouquinho mais. Olha, essa é uma ótima pergunta. Por quê? É até para desfazer alguns mitos também. O Jackson pode ser um dormidor curto, que não precisa de mais horas, mas ele, muitas vezes por causa de informações que ele vai coletando, ele acha que é obrigatório dormir 8 horas e vai ficar angustiado e nunca vai conseguir. E não precisaria. Tá. Então a primeira dica para as pessoas é tentar se autoconhecer, para ver a necessidade de horas de sono, que já vai satisfazer as atividades durante o dia, vai conseguir exercer plenamente e basta. Talvez o Jackson possa tentar relaxar, e se ele conseguir trabalhar bem durante o dia, não ficar cansado, não se sentir sonolento, esqueça que precisa necessariamente dormir 8 horas por noite. Talvez isso já vai ajudar muito por si só. Não é uma regra, né? Exato. A Júlia pergunta se tem alguma dica para ajudar bebês a começarem a dormir melhor. Sim. Os bebês, eles precisam de 13, 14 horas de sono, com alguns momentos de despertos durante o dia, então é muito diferente. Um grande macete é que esses momentos que ele dorme durante o dia, deixa aberto as cortinas para ele já começar a entender que é dia. Se você deixar tudo fechado, com blackout, a criança nunca vai conseguir sincronizar esse dia e o escuro, e muitas vezes vai ficar acordado durante a noite. Então acho que essa é uma dica muito importante para que ela
permita, óbvio, incentive, permita esse sono durante o dia, mas com dentro de uma rotina já da família. Entendi. Com os barulhos externos e com a luminosidade também preservada. Muito bacana essa dica, hein? Gente, tem mais perguntas chegando aqui, já vou jogar na roda, tá? Porque agora a gente vai curtir um sonzinho. Pode ser, doutor? Combinado. É Jimi Hendrix, então tá valendo, né? Vamos curtir Jimi Hendrix Purple Haze e a gente já volta aqui com o Guia Prático para um Mundo Livre, hoje trazendo dicas para você dormir melhor. Guia Prático para um Mundo Livre. Guia Prático para um Mundo Livre. Sim, depois da gente curtir o som do Jimi Hendrix com Purple Haze, a gente segue com o nosso Guia Prático para um Mundo Livre. Hoje recebemos aqui o Dr. Fernando César Mariano. Ele é médico otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono e está respondendo as dúvidas de vocês, ouvintes, como dormir melhor, como ter um sono de mais qualidade. Tem muita pergunta chegando, estou super feliz aqui. Estamos ao vivo no Face e no Insta. O Eric Vanovski, doutor, ele pergunta se podemos confiar nessas pulseiras para monitorar o sono. E eu já estendo a pergunta para os aplicativos também. Podemos? Sim, hoje nós vivemos imersos em uma quantidade enorme de eletrônicos, né? E essas pulseiras muitas vezes são aquelas mesmas pulseiras que os atletas usam para medir o número de passos, o pace e até a quantidade de calorias que eles consomem durante o dia. Ainda os resultados não são tão fidedignos. Eles dão uma ideia, porque ele tem um acelerômetro ali. Então, como que se baseia? Se ele se mexe muito, ele está num sono ainda mais superficial. Se ele está se mexendo muito pouco, teoricamente estaria num sono mais profundo. Mas ainda não são resultados tão confiáveis cientificamente. A gente vê muitos pacientes chegarem no consultório com essas pulseiras, muitas vezes atreladas também aos aplicativos de celular. Então a sugestão é as pulseiras são melhores porque estão no corpo.
Tá. O aplicativo muitas vezes fica do lado da cama, muitas vezes pode pegar o som ambiente, o som do cônjuge, então é menos fidedigno. Mas é o início, mas muitas vezes não substitui, por exemplo, o exame de polissonografia. Tá, perfeito. Eu já vou aproveitar o gancho que a gente falou de aplicativo e eu pensei em celular e eu penso que ele é um grande vilão do sono, né? Porque a gente tem aquele vício, né, de dar uma última olhadinha antes de dormir ali nas redes sociais e isso acaba atrapalhando o sono. Tô errado? Verdade. A última coisa que a gente vê e a primeira coisa que a gente faz quando acorda. Então isso é muito comum. E tem vários estudos já provando isso, essa relação negativa, que as pessoas perdem 1-2 horas por noite com o celular. Isso acaba realmente roubando horas de sono. E ainda mais especificamente sobre os smartphones, que acho que é a principal tecnologia que a gente tem usado hoje em dia. Primeiro, ela teoricamente vai nos deixar mais alertas à noite, mais alertas, com o estado cerebral e comportamental mais ligado. E segunda situação, que não só eles, mas as televisões também emitem uma luz de características azuis que inibe muito a produção de um hormônio, da melatonina. Então tem esse duplo mecanismo que atrapalha o nosso sono, nos deixar alerta, isso deixa mais fragmentado o sono e também atrapalha a produção de melatonina, que seria um indutor do nosso sono. O ideal, que a gente recomenda, é entre 30 a 45 minutos antes de ir para a cama, para o quarto, desligar o celular. Como parte de uma rotina de relaxamento, para se preparar para ir para a cama. Perfeito. E dormir com a TV ligada, então, tá totalmente errado também, nessa lógica, né? Teoricamente, as duas situações vão emitir essa luz, vão roubar a atenção, mas só que a televisão geralmente a gente tem um engajamento menor. A gente fica numa posição mais relaxada. A maioria das pessoas usam a televisão realmente como uma espécie de distração. Agora o smartphone é pior. A gente vai emendando uma coisa na outra. Então a gente começa a procurar uma situação que vai para outra, que vai para outra. Isso sim tem um engajamento muito maior. E por isso a gente percebe que é pior para a indução do sono. Mas de forma geral a gente contraindica ter televisão no quarto. Também fazer uma leitura que seja muito, que a pessoa se prenda muito a ela, que não queira mais parar de ler. E muito também essa questão do smartphone. Tá, perfeito. Todo mundo anotando aí, né, gente? Olha, o José Augusto Nascimento perguntou aqui pelo Facebook. Ele diz que acha que tem um desvio de septo, tem problemas para dormir e pergunta se tem algum tratamento sem ser de forma cirúrgica. Perfeito. A questão do desvio de septo, da obstrução nasal, é um grande fragmentador do sono. Então, obrigado pela pergunta, porque muitos pacientes que respiram mal vão acordar muito mais vezes à noite. Só que, infelizmente, o desvio de septo é uma situação cirúrgica. Nem todo mundo que tem desvio de septo precisa operar, realmente. Mas se está constatado um desvio significativo, a alternativa é cirúrgica. E tem um impacto positivo, sim, para o sono. Olha que interessante aqui que chegou do Wagner. É muita pergunta bacana, hein? Que legal. Pra mim, 4 horas de sono já está ótimo, acordo de boa. Mas, em compensação, quero dar uma dormidinha à tarde de pelo menos 20 minutos. Mas isso tendo 4 horas de sono durante a noite ou 8. Isso não é normal, né? Olha, cientificamente, medicamente falando, nós recomendamos uma média de no mínimo 6 horas, porque os estudos mostram que pessoas que dormem menos que 6 horas têm uma chance de mortalidade precoce maior. Quer dizer, 4 horas é pouco mesmo, né? Mas se ele fizer parte daquela pequena faixa de dormidor curto, tudo bem. A gente não tem muitos estudos ainda vendo essa questão da mortalidade, dos riscos. Então, se ele realmente desempenha bem, ótimo. Não tem tanto problema. Agora, o que a gente percebe muito é a privação de sono voluntária. Então, as pessoas dormem realmente muito pouco porque escolhem. Isso pode ser uma questão até de tortura, né? Porque a pessoa rouba horas porque está trabalhando demais ou porque está vendo muito smartphone. Então, isso que é o risco. E muitas vezes a pessoa se vangloria de que, nossa, eu dormi só 4, 5 horas e estou super produtiva. Isso é uma falácia. A gente tem que tomar cuidado com essa situação. A questão de fazer cochilo no outro dia, as pesquisas hoje mostram que um cochilo, geralmente depois do almoço, de até 30 minutos,
não tem tanto problema. Então, isso pode Mas realmente... isso é bom ou ruim? Até não é obrigatório, mas quem faz não tem problema. Tá. Até tem a questão dos extremos, da siesta, de algumas Isso. populações que fazem até um pouco mais, 2, 3 horas, um sono mais bifásico. Dormem 5 horas durante a noite e dorme 2, 3 horas depois do almoço. Tudo bem, é uma questão cultural. A gente não mas quem faz esse cochilo de 10, 30 minutos, já está provado que ajuda a fazer uma melhora da concentração, da atenção e do humor. Ah, legal. Tanto é que a gente já sabe que algumas empresas lá na Ásia, Coreia do Sul, Taiwan, já até implantaram a obrigação do empregador fornecer esse espaço e esse momento para fazer esse pequeno cochilo. Um colchão, uma rede. Exato. Né? Ou até a gente vê aquelas imagens que a pessoa tá dormindo em cima do computador, eles fazem isso. Dão aquela pausa de 10 minutos e dormem. Isso pode realmente melhorar o humor e a concentração. Então, o que eu queria tentar desfazer? Se ele com 4, 5 horas só com esses 20 minutos de cochilo durante o dia tá bem, ótimo. O problema é quando a pessoa dorme só 4, 5 horas e fica o dia inteiro sonolenta. Daí tá errado. E precisa fazer mais de um cochilo, vários pequenos cochilos, já dormiu no trânsito, já dormiu no sinaleiro, no banheiro. Então, isso que tá errado. Então, Entendi. essa que é a dica que a gente dá pra pessoa se autoconhecer e principalmente valorizar o sono, valorizar essas horas de sono que são essenciais para o organismo e desfazer essa falácia de que quem dorme pouco é geralmente muito eficaz, porque faz muita coisa, então não tem que dormir. Não é assim, tem que tomar cuidado. A gente escuta muito isso, né? E esses cochilos em várias situações do dia, a gente vê acontecer cada vez mais, né? Até brinquei aqui no banheiro, eu tenho um amigo que dormiu no banheiro, ficou mais de 1 hora dormindo no banheiro, isso é um problema já, já né? é um problema, se for por pouco tempo, não tem problema. É até recomendável. Olha, nosso tempo acabou quase, mas enfim, vou trazer aqui a pergunta do Célio. Ele diz que dorme pouco durante a semana e nos fins de semana dorme bastante. Pergunta se é certo. E ele complementa aqui que ele é cadeirante, ele é atleta, inclusive nosso ouvinte sempre participando aqui. Sério, muito obrigado. Não existe uma poupança de sono. O ideal é, além de quantidade, qualidade é também regularidade. O que a gente recomenda é manter um padrão de sono igual na semana e no final de semana, 7 noites por dia. Então, a gente nunca consegue compensar o que a gente perdeu durante essa semana no fim de semana. Essa é a dica. Então, se você puder manter o mesmo horário de ir pra cama e de acordar, inclusive no final de semana, é o mais indicado. E isso é o mais saudável e evita problemas no futuro. Perfeito. Nossa, tem muitas outras perguntas aqui que não vai dar tempo de responder, infelizmente. Mas vamos fazer o seguinte, doutor, gostaria de deixar algum contato para alguém que queira tirar alguma dúvida ou até marcar uma consulta, né? Porque às vezes é o caso, né, doutor? Claro, eu atendo no Hospital Ipo, no 3314-1500. E a principal dica é que nós vamos estar essa semana tirando mais dúvidas pessoalmente nessa semana do sono em 2 momentos muito especiais. O primeiro no sábado, na Boca Maldita, das 9 às 15 da tarde e no domingo no Mercado Municipal. Olha das só. 9 às 13 da tarde. Então fica o convite para a população, vão ser vários profissionais lá, eu também vou estar lá, que muitas dessas dúvidas que não puderam ser sanadas, fiquem à vontade, participem, porque vão estar vários especialistas lá para sanar essas dúvidas. E em 2 pontos super movimentados, né? Sábado na Boca Maldita e domingo no Mercado Municipal. E também eu tenho um site pessoal que é www.drronco.com.br. DR Ronco. Doutor Ronco. Exato. Fica lá, tem talvez mais alguns dados para que vocês possam ficar à vontade para encontrar notícias. Perfeito. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui, rendeu muito. De repente até lhe chama uma outra vez aqui, porque ficou muita dúvida sem responder. E é um assunto que rende, né? Foi um prazer, muito obrigado, ouvintes, um grande abraço. Eu fico realmente à disposição, porque sono é essencial para a saúde e para o nosso bem-estar. Perfeito, muito obrigada, doutor Fernando. Valeu. Grande abraço. Esse foi o Dr. Fernando César Mariano, médico otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, que tirou todas as dúvidas, todas não, porque não deu tempo, né? Mas enfim, muitas dúvidas dos nossos ouvintes aí sobre a questão do sono, como dormir melhor. Se você perdeu esse papo, ele está disponível no Facebook, no Instagram e logo mais também no nosso site, mundolivrefm.com.br, porque temos os podcasts dos nossos guias lá disponíveis para você. Vou chamar o break agora e já tô voltando com mais música boa. Não sai daí, vai ter Kiss.
Guia prático para um mundo livre. Tem atitude sonora. De que seu telefone irá tocar. Toca na Mundo Livre. Dia 14 de março, Zé Ramalho chega com a Tour 2020 para apresentar seus grandes